Fala galera, mais aula de Power BI aqui e dessa vez a gente preparou para você exercícios práticos de Power Query. Então a gente vai ter alguns exercícios aí para a gente fazer. A gente trouxe aqui basicamente todos os exercícios que a gente precisa fazer em todas as bases, ok? Então a gente vai importar essas 4 planilhas aqui para dentro do Power BI e vai tratar essas planilhas aqui com você para você ver como que você está de 0 a 10 aí no Power Query. E aí eu quero que você comente aqui, a gente tem vários exercícios e depois que você acabar esse vídeo eu quero que você comente uma nota de quanto você tirou nesse exercício aqui. Então, a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo. Bora pra lá! Seja muito bem-vinda aqui ao canal da Atuar. Eu sou o Lucas, faço parte aqui do time da Atuar e vai ser um prazer estar aqui contigo. A gente deixou essa planilha aqui que tá com o nome de base para você baixar. Então a gente vai compartilhar essa planilha aqui com você. Você vai baixar essa planilha e fazer os exercícios aqui junto com a gente. E além disso, a gente também deixou um mini curso de Power BI gratuito aqui para você. Então se você quiser baixar esse mini curso para aprender ainda mais com a gente, você pode também baixar, é só entrar lá no link da descrição. O material desse vídeo e o mini curso estão no link da descrição, é só você baixar lá e você vai conseguir fazer ali tudo com a gente. Além disso, já tem o material, já tem o mini curso disponível para você. Se você quiser receber mais videoaulas como essa aqui toda semana, pelo menos 4, de Excel e Power BI, é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nada. Sempre que a gente postar uma aula nova, o YouTube vai te avisar. Primeiro a gente precisa importar esse arquivo. E aí como é que eu vou trazer esse arquivo para o Power BI? Eu posso vir aqui em obter dados, nessa setinha aqui, ó. E aí depois de clicar nessa setinha, eu vou vir aqui em pasta de trabalho do Excel. Já estou aqui com essa pasta e aí a gente disponibilizou para você essa base compras aqui. Essa base compras, ela está numa pasta aqui para mim, mas se você não baixou esse arquivo aí, não salvou num lugar específico, provavelmente ele vai estar em downloads. Então você vai clicar lá em downloads e vai achar esse arquivo. Se você salvou numa pasta específica, você vai ter que entender aí onde você salvou e entrar nessa pasta. E quando você entrar, 2 cliques nele aqui e aí ele já vai baixar aqui pra gente, já vai trazer pra gente aqui esse arquivo aqui pra dentro. E aí quais tabelas que a gente vai baixar? Primeiro, a gente vai trazer aqui pra dentro do Power BI a de colaboradores, então eu vou clicar na checkbox, a de fornecedores, a de produtos e a F vendas. Então, ó, vou ter todas elas aqui para a gente entender um pouco melhor o que a gente vai precisar fazer aqui e tudo mais. Então eu vou trazer aqui a de colaboradores, de fornecedores, de produtos e F vendas. Eu só não vou trazer a tabela de exercícios, que a tabela de exercícios é o que a gente precisa fazer ali. Aí, como é no Power Query, eu não vou clicar aqui em carregar direto. Eu vou precisar clicar aqui em transformar dados. Sempre vou clicar em transformar dados para eu entender se meus dados estão certos. Vou dar um exemplo. Aqui a gente tem 2 colunas em branco. Como é que a gente vai fazer para remover essas colunas? Tudo isso vai ser pelo Power Query. Então eu vou clicar aqui no transformar dados e aí a gente já vai abrir o Power Query, que é o editor de consultas do Power BI. O Power Query a gente sempre vai usar quando a gente quiser tratar dados, ou seja, fazer limpeza dos dados, remover linha em branco, remover coluna, acertar as informações que uma coluna tem ali. A gente sempre vai fazer aqui pelo Power Query e lá no Power BI a gente só vai fazer cálculo de indicador, fórmula e etc. Abri aqui a planilha de exercício com você e o primeiro exercício que a gente tem aqui, a primeira leva aqui, é tratar a base de produtos. Então, remover os pontos e substituir por vírgula. Eu vou minimizar aqui o Excel e vou entrar aqui na de produtos. Aqui na de produtos, olha só, o que está acontecendo? Eu tenho aqui, ó, o nome das colunas primeiro. Elas estão na primeira linha, então a gente vai ter que aprender a tratar isso aqui, passar esses caras aqui para cima, ó. E eu tenho aqui, ó, esses caras aqui, ó, sendo um espaço e um ponto, tá vendo? Espaço e ponto, espaço e ponto, espaço e ponto. Então eu preciso remover esses caras e substituir por vírgulas. Eu posso vir aqui e selecionar tanto a coluna 2 quanto a coluna 3. Vou clicar aqui na coluna 2, vou pressionar o Ctrl e vou clicar na coluna 3. Botão direito do mouse e eu vou vir aqui, ó, em substituir valores. E aí sim, ó, o valor a ser localizado é exatamente o ponto e o espaço. Então eu vou colocar ponto e espaço e substituir por vírgula. Por quê? Porque quando eu tenho aqui ponto, o Power BI ele não entende que isso é uma coluna de número. Eu não tenho aqui a informação de número, ele está tratando como um texto. Então, para eu colocar esses caras para número, eu preciso trazer aqui com a vírgula. Vou dar um OK. E aí ele já vai trazer aqui para mim, ó, 18, 25, 15, 50 e etc. Só que qual é a parada agora? Agora, a gente precisa trazer o nome dessa coluna aqui, ó, para cima. Venho aqui na página inicial
E aí, aqui na página inicial, eu vou ter o seguinte, ó. Eu tenho um cara aqui chamado usar a primeira linha como cabeçalho. Tá vendo, ó? Bem esse carinha aqui, ó. Vou clicar nele aqui, ó. E aí ele já vai usar a nossa primeira linha como cabeçalho. Se você olhar aqui, ele já separou aqui, ó. Ele já transformou um custo no número inteiro e o custo de transporte em outro número inteiro também. Só que não é isso que eu quero. Por quê? Porque eu quero que todos esses caras, segundo o meu exercício, eles têm que vir aqui como número decimal fixo, ó. Então eu posso trocar o tipo de dados aqui dessa coluna. Venho aqui nesse 1, 2, 3, ó. Então eu posso clicar aqui nesse cara. E agora eu venho aqui, ó, em número decimal fixo. Ó. Vou clicar nele aqui, ó. Pum. E aí ele vai perguntar para mim. Alterar tipo de coluna? Sempre que eu fizer uma alteração que é parecida com a anterior, ó, a coluna selecionada possui um tipo de conversão existente. Deseja substituir a conversão existente ou preservá-la e adicionar a nova conversão como uma etapa separada. O que é isso? Tá vendo que aqui, nessa parte daqui, ó, eu já tenho aqui um tipo alterado? Porque o Power BI ele já fez isso, ele já tentou identificar para você qual era o tipo de dados. O que eu vou fazer aqui? Como não tem problema essa substituição do número inteiro entrar nessa etapa, eu vou clicar em substituir atual. Por quê? Porque eu não vejo problema, nesse caso, em alterar esse tipo de dado aqui. Mas se eu quisesse fazer uma alteração separada, ou seja, se eu quisesse separar essa alteração manual que eu fiz, eu teria que clicar em adicionar nova etapa. E aí ele geraria uma nova etapa aqui nessa parte de etapas aplicadas. Substituir atual, e aí eu já trouxe aqui para número decimal fixo, ele traz bonitinho, com 2 casas e etc. E o custo de transporte é a mesma coisa. Eu vou clicar nesse número decimal aqui, passar para número decimal fixo, e aí a mesma coisa, eu vou substituir a atual, eu já trouxe os dois aqui como custo de transporte. Tranquilo? Dividir a coluna código de produto em 2 colunas diferentes, sendo uma código e a outra produto. Aqui, ó, eu tenho aqui a coluna código produto, e aí a gente tem aqui o seguinte, ó, a coluna código produto, e sempre que eu tenho que fazer alguma alteração aqui no Power BI, eu tenho 2 guias. Eu tenho a guia transformar e a guia adicionar coluna. Qual a diferença entre a guia transformar e a guia adicionar coluna? Se eu faço algo na guia transformar, ele vai pegar essa própria coluna e colocar as alterações que eu fiz nela. Se eu faço na guia adicionar coluna, ele vai manter a coluna original e criar outra coluna ou outras colunas com a alteração que eu peço. Então, o que eu preciso aqui? Eu não preciso dividir essa coluna em 2. Eu vou vir aqui na guia transformar. E aqui na guia transformar, eu tenho um cara chamado, ó, dividir coluna. Então, ó, se eu vir aqui na dividir coluna, e tá vendo que todos os meus códigos e aqui produtos, eles estão divididos por esse tracinho? Tá vendo, ó? Então, essa coluna aqui, ela tem um delimitador, concorda? Dividir coluna por delimitador. E aí, ó, insira ou selecione o delimitador. Ele já próprio reconhece, ele já reconhece que você tem esse delimitador ali. Se ele não reconhecer da forma correta, não tem problema, você poderia vir ali, colocar uma vírgula, um ponto, um espaço, alguma coisa assim, tá? E aí, você vai dar um OK aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? Ele já trouxe aqui o código e o produto. Só que ele separou o nome aqui, ó, em código produto ponto 1 e código produto ponto 2. Por quê? Porque era a primeira parte do código produto e a segunda parte do código produto. Então a gente pode melhorar isso aqui. Vou renomear essas colunas. Então vou dar 2 cliques e vou colocar a coluna código, dei um Enter, e aqui dou 2 cliques na coluna e vou nomear a coluna produto. Dei um Enter e a nossa primeira parte do exercício está feita. Tratar a base de colaboradores. Remover as colunas em branco da tabela. Então eu preciso remover as colunas em branco. Então vou vir aqui na de colaboradores, ó. Colunas em branco. 2 jeitos de remover. Tranquilo? Primeiro jeito, botão direito na coluna, remover. E o segundo jeito, vou clicar na coluna 3, dou um delete, e aí, ó, eu já tenho aqui, ó, todas as colunas bonitinhas aqui para mim. Então, 2 jeitos de remover aí, ou clicando com o botão direito e remover, ou clicando na coluna e dando um delete. Garantir que o nome das colunas esteja correto no Power BI, que os títulos não estejam sendo tratados como dados. O que é isso? Lembra que na coluna de produtos, a gente fez aqui esse cabeçalhos promovidos, ó, que a gente, basicamente, o título, ele estava aqui na primeira linha? Será que isso está acontecendo lá na de produtos? Será que isso está acontecendo lá na de colaboradores? Então, ó, se eu entrar aqui na de colaboradores, isso aqui não está acontecendo. As colunas estão aqui certinhas, bonitinhas aqui para mim, ó, com o nome do comprador e o código do comprador. Maravilha, a gente tem ali. Os nossos exercícios número 2 já estão feitos. Show? Terceiro, tratar a base de fornecedores. Então, ó, remover a primeira linha da tabela usando o comando remover linhas superiores. Vou vir aqui na de fornecedores. E aí, eu quero remover a primeira linha só para vocês verem mais coisas aqui com a gente aqui dentro do Power Query. Então, se eu tenho várias linhas superiores, independente se elas estão em branco ou não, eu posso remover esse cara. Eu tenho aqui, dentro da página inicial, uma parte chamada remover linhas, tá vendo? Ó, que fica bem aqui no meio. Então eu vou clicar aqui,
remover linhas superiores, e aí vamos supor que eu queira remover uma linha superior. Então o que eu vou fazer? Dou um OK, e aí esse cara aqui já foi removido. Então dá pra gente remover quantas linhas superiores a gente quiser. Além disso, se você tá curtindo até agora, já conseguiu aprender alguma coisa nova, conseguiu fazer os exercícios, comenta aqui embaixo o que você tá achando da aula, e se você quer que a gente traga mais exercícios práticos aqui pra você treinar Power Query e Power BI aqui com a gente. Fechado? Então deixa um comentário aí e não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like para você acompanhar a gente aqui e ficar por dentro de todas as aulas que a gente postar aqui dentro do YouTube. Agora, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa remover as linhas em branco, que são essas nulas aqui, Posso vir aqui no remover linhas e aqui, remover linhas em branco, tá vendo, Dou um clicar aqui, no remover linhas em branco e aí ele já vai trazer aqui para mim, todos os fornecedores bonitinhos. Outra coisa que eu posso fazer, se você quiser, é o seguinte, tá vendo que eu tenho aqui, caso haja algum dado nulo, filtrar esses dados. Se eu não quisesse remover as linhas em branco, eu poderia fazer um filtro aqui também. Vou fazer para você ver que dá para a gente trazer as coisas para o Power BI e tal, sem remover essas linhas. Tá vendo que eu tenho um xizinho aqui, bem aqui em cima? Eu posso remover essa etapa aqui, Então, vou clicar nesse xizinho e aí vai voltar para a etapa anterior. E aí, para eu filtrar os nulos, eu posso vir aqui no código. Tá vendo que eu tenho um nulo aqui, Filtro ele aqui, né? Desmarco, dou um OK e aí eu já tenho aqui bonitinho aqui para mim. Qual é a diferença? A diferença é que se eu quiser voltar com essas células depois, eu posso desfiltrar ou tirar ele aqui. Tem diferença nenhuma. É só para você ver mais coisa que dá para você usar filtro aqui dentro do Power Query também. E aí, a última base, tratar a coluna data de compra e a coluna data de expedição. Então, a gente aqui na base de vendas, então, F vendas, coluna data de compra e coluna data de expedição. Aqui, qual é a lógica disso aqui? Eu tenho aqui o seguinte, tá vendo que eu tenho aqui a data de compra e ela tá como um texto? Se eu chegar aqui na data de compra, não precisa fazer, vir aqui nesse ABCzinho e formatar como data, ele vai pegar aqui, e vou adicionar uma nova etapa. Nesse caso, eu tenho que adicionar uma nova etapa, porque eu quero excluir somente essa etapa depois. Então, eu vou vir aqui em adicionar nova etapa. Ele vai dar um monte de erro para mim, Por quê? Porque essa data, ela tá no formato americano, tá vendo? Tipo, aqui ele tá como 1/13, de 2020. Então, qual é a lógica disso aqui? Se eu der um xizinho aqui, a gente vai fazer isso aqui, que é o quê? Venho aqui na data de compra, na coluna que eu quero, vou aqui no ABC e sempre que eu pegar a data americana, eu vou precisar tratar usando a localidade. Então, eu vou entrar nesse cara aqui, usando a localidade. Então, vou clicar nesse usando a localidade e aí ele vai me pedir o que eu quero. Então, eu quero que esses dados se comportem como uma data, só que a origem deles, né, de acordo com o que ele pede aqui, ele pede a localidade de origem. Ele é do inglês dos Estados Unidos. Então, eu vou pesquisar aqui, inglês dos Estados Unidos. Vou dar um OK. E aí, olha só o que vai acontecer. Os valores estão certinhos aqui para mim. A lógica aqui é usando a localidade. A gente precisa tratar usando isso. Sempre que eu pegar a data americana, eu tenho que tratar usando a localidade. Outra coisa que a gente precisa, tratar a coluna data expedição. Então, aqui, tá vendo que eu tenho aqui o nome dela? Data expedição. Então, o que eu vou fazer? Dou 2 cliques. E aí, eu posso vir aqui, e trocar para expedição. Já troquei o nome aqui e aqui a data tá certinha, basicamente não tem nada de diferente aqui para mim. Maravilha! Buscar o valor na tabela de produtos com o custo de cada produto comprado. Então, eu preciso, através dessa tabela aqui, de produtos, achar o custo dele. O custo dele, vê se você concorda comigo. Eu tenho que fazer uma coluna aqui chamada custo total. Por quê? Porque o meu custo ele é tanto o custo de transporte quanto o custo do produto. Concorda? Então, eu tenho que vir aqui na guia adicionar coluna. Adicionar coluna. E aqui, eu vou chegar aqui nessa guia e vir aqui, em coluna personalizada. Vou colocar aqui a coluna custo total. E a fórmula que vai estar aqui, ela vai ser o seguinte. Ela vai selecionar o custo. Então, eu vou clicar aqui no custo e dar um inserir. Mais, coloquei o maisinho, custo transporte, inserir. E aí, repara, ele já vai trazer para mim, nenhum erro de sintaxe detectado. E aí eu vou dar um OK, E aí ele já vai trazer aqui para mim, custo 19,31, 26,09, 16,55, assim por diante. Tá vendo que ele veio aqui como um ABC 123? Esse tipo aqui não é tão recomendado. Se você chegar aqui, vou até chegar um pouquinho pro lado para ficar melhor para você. Se você chegar aqui e der 2 cliques ou clicar nessa engrenagem, eu posso ver tudo que eu tinha feito antes. Tem alguma coisa para eu formatar essa coluna aqui? Não tem nada para eu formatar essa coluna aqui. Então,
eu não tenho como formatar essa coluna no Power Query com a coluna personalizada. Então, depois que eu adicionei a coluna personalizada, eu preciso vir aqui nesse ABCzinho 1, 2, 3, e aí vir aqui ó, em número decimal fixo. Ó. E aí ele já trouxe aqui pra gente o custo total. Agora sim, eu posso vir aqui na F Vendas e trazer essa coluna para cá, para a coluna custo total. Só que repara, tá vendo que aqui ó, eu tenho várias colunas em branco? Então como é que eu faço para selecionar elas? Posso vir aqui, ó, como são várias colunas em branco, eu tenho aqui várias colunas, eu posso chegar aqui ó, na coluna 8, e aí quando eu tinha o Ctrl, eu posso pressionar o Ctrl e clicar na coluna do lado. Só que aí eu tenho que ir clicando em todas elas, ó, tá vendo? Só que não é isso que eu quero. Então o que eu vou fazer? Quando eu clicar na coluna 8, eu posso pressionar o Shift e clico lá na coluna 11, ó, que aí ele vai selecionar da 8 até a 11. Então, ó, cliquei na coluna 11, maravilha. E aí eu posso dar um Delete também, ó. Se eu der um Delete, ó, ele já vai trazer todas as colunas aqui pra gente. Agora, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai trazer outra coluna pra cá. Como que a gente vai trazer outra coluna pra cá com o Power Query? A gente pode vir aqui, ó, no página inicial. E aqui no página inicial, tá vendo que eu tenho uma informação aqui chamada mesclar consultas? Ele fica bem aqui, ó, mesclar consultas. Eu posso chegar aqui no mesclar consultas, clicar nele, e aí ele vai pedir qual tabela que eu quero trazer. Então, eu tenho o código do produto aqui, certo? Então, ó, código do produto, vou marcar a coluna código do produto aqui. E aqui, lá na tabela de produtos, ó, eu posso selecionar a tabela de produtos. E aqui, ó, eu tenho o código do produto também, ó. Selecionei aqui o código, eu tenho o seguinte, ó. A seleção corresponde a 8.000 de 8.000 linhas da primeira tabela. Então, o que ele conseguiu identificar aqui? Que todas as linhas da primeira tabela vão ter produtos aqui. Não vai ter um produto que vai estar vazio ou algo que vai estar diferente. Então, maravilha. Agora, ó, eu vou dar um OK. E aí, para trazer o custo para cá, vai aparecer essa setinha aqui, ó. O que é essa setinha? Essa setinha, para cada linha, ele trouxe uma tabela. O que é essa tabela? Essa tabela, basicamente, ó, ele vai trazer várias informações. Por quê? Porque eu não discriminei qual coluna que eu queria. Então, eu vou precisar vir aqui nessa setinha. E aí, ó, eu não quero selecionar todas as colunas. Eu quero só o custo total. Então, na hora que eu dou o OK, dei o OK, e ele já vai trazer o custo total aqui para mim. E aí eu posso renomear essa coluna aqui também, ó. Então, ó, dou 2 cliques aqui e renomeio para custo total. Dou um Enter e eu já cheguei aqui, ó, bonitão aqui pra gente. E aí, qual é o nosso outro exercício? Fazer uma coluna com o valor total de cada compra. Vou precisar multiplicar o custo total pela quantidade. Adicionar coluna, coluna personalizada. E aí eu vou fazer aqui, ó, custo da compra. Vai ser igual a quantidade, então eu vou clicar aqui na quantidade. E depois eu venho aqui em inserir. Asterisco para colocar o vezes o custo total, ó. Dei um inserir. E aí sim, ó, dou um OK. Ele já vai trazer aqui 286,99, 391,35. E depois, ó, só venho nesse ABCzinho e clico aqui, ó, no número decimal fixo. Ele já formatou aqui pra gente. Bonitão. Então, galera, esses foram os nossos exercícios aqui de Power Query. Espero que você tenha curtido muito, muito, muito. A ideia aqui não é publicar isso no Power BI. É só para trabalhar aqui o Power Query mesmo, para você olhar para essas colunas aqui e trabalhar de alguma forma que você consiga trazer outras informações aqui, mexer com o Power Query, aprimorar teu nível de Power Query. A ideia é trabalhar aqui esses exercícios com você. Eu espero que você tenha curtido demais. Lembra do nosso combinado no início do vídeo? Deixa a sua nota aqui, quanto que você conseguiu acertar, quanto que você conseguiu fazer, se você assistiu a correção e conseguiu fazer tudo. Eu espero que tenha feito muito sentido para você. Não se esquece de baixar o material, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nada também. Fechado? Te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço.